A direção de São Paulo e o agente André Cury iniciaram tratativas para buscar um acordo por dívidas em negociação do passado. O empresário foi responsável por costurar algumas contratações do time nos últimos anos. Dentre elas estão as chegadas de Ganso, Prato e Raniel. Os débitos de São Paulo com intermediários por comissões e empréstimos financeiros superaram os 29 milhões. O agente chegou a acionar a Justiça de São Paulo com o intuito de receber os valores, mas preferiu tratar a situação de forma amigável ao ser procurado pela cúpula são paulina. A diretoria tem um plano para quitar as dívidas com os principais agentes do futebol brasileiro. A intenção da cúpula é pedir um ano de carência aos seus credores e, posteriormente, parcelar o débito em 60 meses. Além de Cury, outros intermediários e representantes de atletas foram procurados pelo São Paulo. Uma das ações movidas recentemente, avaliada em 19 milhões, teve a vitória de André Cury. Após o pedido de São Paulo para fazer o acordo, contudo, a Justiça de São Paulo suspendeu a decisão por 15 dias, prazo que será utilizado para renegociação do débito. O lateral direito Orejuela foi contratado pelo São Paulo em março como solução dos problemas para a lateral direita. Na temporada anterior, a equipe havia sofrido com jogos irregulares de Igor Vinícius e Juan Fran na posição. Com a saída do espanhol, o novo reforço foi celebrado por parte da torcida pelo que já tinha apresentado no Grêmio e no Cruzeiro. Assim que chegou ao São Paulo, Orejuela foi direto para o DM para terminar a recuperação de uma lesão muscular e ficou fora da primeira fase inteira do Paulistão. Nesse meio tempo, ele viu Dani Alves voltar para a lateral direita sob o comando de Crespo e reviver seus melhores momentos na função. Para ganhar a vaga do companheiro seria um grande desafio, mas o colombiano ainda poderia brigar por outra posição. Com características ofensivas de velocidade, Orejuela também pode atuar como um ponta mais avançado. Mas nada disso aconteceu. Mesmo estando 100%, Orejuela só estreou em maio diante do Rentistas do Uruguai pela Libertadores. A primeira impressão foi a melhor possível, gol em uma boa atuação fora de casa. Porém, daquele jogo em diante, o lateral só acumulou momentos para esquecer. No segundo jogo, como titular contra o Racing, ele fez uma partida ruim e foi substituído no início do segundo tempo. Contra o 4 de julho do Piauí pela Copa do Brasil fora de casa, ele teve sua pior atuação ao marcar um gol contra e falhar em um primeiro gol do adversário na derrota por 3-2. Orejuela só viria a ter uma nova oportunidade 6 jogos depois contra o Cuiabá. A partida realizada em 23 de junho foi a última vez que o jogador esteve em campo e também a última vez em que ele foi relacionado. De lá para cá, foram 4 jogos disputados pelo São Paulo e Orejuela sequer ficou no banco de reservas. Agora, com a ida de Dani Alves para a seleção olímpica, Orejuela pode ter a chance de dar uma reviravolta em sua situação e mostrar que o investimento que foi feito em seu futebol foi válido. O São Paulo considera muito próximo a renovação de contrato de Arboleda após a disputa da Copa América e está confiante em um desfecho positivo. A negociação é para dar um aumento salarial ao defensor de 29 anos e fechar um contrato até dezembro de 2024. O atual termina em junho de 2022. O técnico Crespo, inclusive, conta muito com o jogador que é titular da equipe. O acerto salarial entre São Paulo e Arboleda está encaminhado, no entanto, ainda resta ajustes a serem feitos. As conversas serão retomadas e existe a expectativa de novas reuniões na próxima semana. Tanto o jogador quanto o São Paulo estão empenhados em definir o novo contrato do zagueiro, valorizado depois de defender a seleção do Equador e visto no Morumbi como um dos melhores da posição no Brasil. O jogador é querido internamente e tem bom relacionamento com a direção. Depois de voltar à Copa América, Arboleda foi titular do São Paulo na vitória por 2-0 sobre o Internacional na última quarta-feira no Beira-Rio. Foi a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão.
O São Paulo não topa negociar Pablo antes de contratar o novo centroavante. A Gol apurou que o tricolor é persistente para liberar a saída do jogador, por entender que ele é o único camisa 9 de referência do elenco. No mercado da bola, o clube negocia a contratação de Caleri com o Deportivo Maldonado e também avalia outras opções de atacantes. Éder e Luciano são vistos como outras características, por isso inclusive o clube prioriza a contratação de um novo centroavante. Os números de Pablo, artilheiro do elenco na temporada com 9 gols, também são lembrados nos bastidores para sinalizar que não se trata de um caso simples. O São Paulo avalia o futuro do atacante alvo de sondagem do Internacional. O Inter, inclusive, tem a informação de que o São Paulo não tem interesse pela saída imediata do jogador. Em meio à indefinição desse futuro, Pablo soma 6 jogos pelo Brasileirão. Se atuar mais uma vez pelo São Paulo, ele irá atingir as 7 partidas no torneio e não poderá defender outro time da Série A do Brasileirão.